Boa tarde, irmãos e irmãs aí, da mensagem, da qual também eu faço parte, irmãos do Brasil e do mundo. Uma boa tarde com Jesus, irmãos de todas as partes do mundo. Uma boa tarde com Jesus, os irmãos de todas as denominações, de todos o sistema religioso, em todas as partes do mundo. Uma boa tarde com Jesus. Estamos mais uma vez aqui, com a graça do Senhor nosso Deus, mais uma vez para fazer mais uma vez esse trabalho evangelístico aqui, na região aqui, no norte do Paraná. Irmãos da África, irmãos dos Estados Unidos, de Portugal, Espanha, em todas as partes do mundo, cada estado do Brasil também. Que Deus venha vos abençoar, cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é bom ter cada um de vocês aí, os pastores, que gostam desse trabalho, que aprova esse trabalho. A gente só sabe dizer de uma verdade, né? O que é de Deus, o que é de Deus. A palavra de Deus, ela vai seguir, né? Aquele que estiver dentro da verdade, a palavra de Deus, ela não tem embaraço. É onde Deus designou para ela ir, ela vai chegar. Quero agradecer aos irmãos, as pessoas aí, os parentes, os amigos, os irmãos, as pessoas que compartilham esse trabalho. Você que está aí do outro lado, entra aí, vai participando aí do meu trabalho, da live aí, vai compartilhando para o seu parente, para a sua família, né? Para a sua família. É bom ter cada um de vocês aí com a gente. E muito obrigado de todo o meu coração, meus irmãos. Que Deus possa vos abençoar ricamente, né? Povo do estado de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, né? Os irmãos de todas as regiões do mundo inteiro, uma boa tarde com Jesus. Muito bom ter vocês aí com a gente, viu? Muito obrigado de todo o meu coração. Como eu sempre falei, né? Eu não vou falar o nome de ninguém aqui, porque são muitas as pessoas, mas eu agradeço, né, os pastores aí que seguem esse trabalho, né? As pessoas que gostam desse trabalho. O povo ali de Lins, meus parentes ali também, né, que já apareceu ali, a Isa, minha tia, ela disse boa tarde, sobrinho. Deus abençoe. Obrigado, tia. Deus abençoe por estar aí também, tá? Muito obrigado de todo o meu coração. Que Deus abençoe por estar aí, viu? Tá? Que Deus ilumina teus passos aí, todos aí, viu? Um forte abraço em Cristo e que Deus abençoe. Zenaide Lascos Oliveira. Boa tarde, prima. Boa tarde, Yacho. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos vocês aí, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo, a Laura também, que Deus ilumine vocês, tá? Muito obrigado, fiquei feliz, tia, por você ter me mandado aquele vídeo lá da irmã de irmão Valdomiro, né? Eu vi eles lá, o casalzinho, sempre eu lembrei deles nas minhas orações também. Mamãe está mandando um beijo. Oi, tia Cida, Deus abençoe a senhora grandemente, minha rainha. Deus abençoe por estar aí, viu, tia Cida? Beijo no teu coração, que Jesus abençoe a minha tia. Obrigado, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bom, gente. Isso aí são pessoas aí que gostam desse trabalho. São as pessoas que a gente está sempre orando por essas pessoas, né? Tá? A gente não esquece de nenhum de vocês aqui nas nossas orações, viu? Agradeço os irmãos da África também ali, né? Uma boa parte da África ali que segue esse trabalho, gosta desse trabalho. Os irmãos que compartilham esse trabalho, os irmãos ali de Chimoio, África, né? Pastor Nelson Modo ali da África também, são as pessoas que gostam desse trabalho. Muito obrigado, gente, de todo o meu coração. Vamos ler então aqui o Salmo 16, para a gente já poder estar entrando na palavra do Senhor nosso Deus, né? Eu falei, ainda estou fazendo uma live muito longa ainda. Eu acho que o certo seria 45 minutos no máximo. Tem live aí que está chegando quase 1 hora e eu não quero que aconteça isso. O mais rápido possível, né? A gente sabe disso. A palavra de Deus diz que não é por muito falar, né? Que você, né? Não pense que é por muito falar, mas falar a palavra verdadeira, e aqueles que têm revelação vai receber a palavra do Senhor nosso Deus, né? Um
Um abraço ao povo ali de Silvanópolis, Tocantins. Os amigos ali de Silvanópolis, viu? Deus abençoe a todos vocês aí. Os carreteiros, domingo, todo mundo aí, viu? Os companheiros aí, as pessoas que conhecem a gente. Deus abençoe vocês, gente. Então, as pessoas também ali, os evangélicos ali. Deus abençoe a todos vocês também. Do mundo inteiro, o povo ali do Goiás, Planamira, Anápolis, né? O povo do Tocantins. Deus abençoe. Hoje é dia 9, né, do 8 de 2026. Hoje é dia 9. Já estamos há 9 dias já adentrado no mês de agosto. Entra aí, gente, vamos participando. Deus abençoe os irmãos de Curitiba também, viu? Salmo 16, vamos ler então aí. A confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Esse salmo excelentíssimo de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Far-me a ver a vereda da vida, faz-me a ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Eu acho interessante, irmãos, esse versículo 9 e o versículo 10 aqui, do Salmo 16, eu sempre gosto de dar uma paradinha aqui, né, e falando alguma coisinha rápida sobre isso aqui. Veja só esse versículo 9 do Salmo 16, fala assim, ó: portanto está alegre o meu coração. Por quê? Porque estou na presença do Senhor. Tá? Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Porque um cristão que anda com Deus, irmão, até a carne dele se regozija. Se não me engano, lá em São Mateus 5, versículo 22, parece que é isso. Lá está falando, né, que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então isso aqui é semelhante a este versículo 9 aqui do Salmo 16. Tá vendo? Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Porque uma pessoa que anda com Deus, irmão, ele está em glória. Ele só vê glória, ele não conhece derrota nenhuma. Uma pessoa que anda com Deus, o diabo não pode exterminar ele. O inimigo nunca pode com um cristão que anda com Deus, irmão. É muito bom, irmãos, os irmãos e irmãs aí que estão do outro lado, assistindo esta live. Você que ainda não entregou a tua vida a Jesus, entrega hoje à tarde. Talvez amanhã pode ser tarde. É isso aqui, irmão, é isso aqui, ó. Agora a gente sabe que esse versículo 10 aqui fala do Senhor Jesus Cristo. Davi já falava sobre isso aqui, ó. O versículo 10 do Salmo 16 fala assim, ó: pois não deixará minha alma no inferno. Deus não deixa a alma do cristão no inferno.
Teve homem aí, irmão, foi arrebatado ao céu vivo. Enoque subiu ao céu vivo porque andava em glória, andou com Deus 300 anos. Subiu ao céu, foi andando, caminhou e foi caminhando, subiu ao céu. Ele simplesmente deu um beijo na esposa dele, despediu dos filhos, falou, ó, eu vou dar uma volta, foi dar uma volta que não voltou mais. Ele foi andando e caminhou, foi caminhando para o céu. Semelhantemente, quando Jesus ali na ascensão subiu ao céu. Então é isso, irmão. Tá? Pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Porque um homem que anda com Deus, ele foge da corrupção. Isso é interessante, isso aqui, irmão. Por isso que eu falo, ó, a confiança e felicidade do crente é a certeza da vida eterna. Tá? Eu já quero entrar na palavra do Senhor, né? Só falei mesmo sobre isso aqui rapidinho mesmo, só para poder, né? Vamos entrar então na palavra do Senhor já aqui. Vamos ler a palavra do Senhor então, em São João 21. São João 21. São João 21, versículo 15. São João 21, versículo 15. Para que nós possamos falar sobre o assunto que nós vamos falar hoje aqui nesta tarde. São João 21, versículo 15, diz assim. Diz assim, ó. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderá as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Então, irmão, nós vamos falar sobre essa leitura que nós lemos aqui. Vamos falar então baseado nisso, que o Senhor lhe acrescente para as bênçãos a leitura da palavra do Senhor nesta tarde, de São João 15, quando o Senhor disse para Pedro: Pedro, tu amas-me? O Senhor falou para Pedro 3, 4 vezes: Pedro, tu amas-me? Tu amas-me? Tu me amas, Pedro? Tu sabes que te amo, Senhor, tu sabes tudo, tu conheces o meu coração. Amado Deus, que o Senhor abençoa a leitura da palavra do Senhor nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, então nós vamos falar então baseado nesta leitura. Você é crente ou é um cristão? Você é crente ou é um cristão? Agora você veja bem, irmão, por que nós vamos falar você é crente ou é um cristão? Porque crente, irmão, todas as pessoas na terra, irmão, todas as pessoas que tem na terra é crente. Porque o diabo também é crente. O diabo também crê.
O diabo, irmão, ele crê que estremece, só que simplesmente ele não obedece. Então se a pessoa falar, não, eu sou crente, eu creio, mas se você não obedecer, você pode ser crente, mas um cristão você não é. É diferente, irmão. Um crente, uma pessoa fala, sou crente, mas um cristão é diferente. Cristão é aqueles que seguem os passos do Senhor. É por isso que nós estamos falando, né? Quando Jesus ele falou para Pedro 3, 4 vezes, Pedro, tu me amas, Pedro? Tá, ali estava cheio dos discípulos de Jesus, tu me amas, Pedro? Pedro falou, Senhor, tu sabes que te amo, tu conheces o meu coração. Só que Jesus falou para Pedro, olha, eu te digo, na verdade eu te digo, que antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Só que Pedro, ele era um cristão, irmão. Não era um crente fronteiriço, ele era um cristão. É por isso que nós estamos falando. A pessoa crê, fala, não, eu creio, eu sou um crente. E não, quando eu morrer, eu vou entrar no céu, eu vou para o céu quando eu morrer. Não é assim. Você pode entrar no céu, mas com uma condição. Se você aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. Então de um crente, você passa a ser um cristão. Porque crente, irmão, todas as pessoas Você pode chegar em qualquer lugar, irmão. Você que está aí do outro lado, você pode fazer uma experiência. Você sai na rua e perguntando para as pessoas, você crê em Deus? A pessoa vai falar, eu creio. E quem crê é crente, irmão. Quem crê é crente. Mas não é só crer. Você tem que crer, mas tem que obedecer os mandamentos do Senhor. Você tem que crer, mas você tem que obedecer os mandamentos do Senhor. A coisa, irmão, o reino de céu, lá no livro de Lucas está falando, olha, porfiai por entrar pela porta estreitas. Porfiai por entrar pela porta estreita. Porque muitos procurarão entrar e não vão poder entrar, irmão. Por quê, irmão? Por causa da incredulidade. Porque a pessoa fala que ama Jesus, mas não ama, irmão. Ama da boca para fora. Isso não adianta, irmão. Deus conhece o coração de cada pessoa. Você pode ser crente, mas talvez você não é um cristão. Ser crente é uma coisa, mas agora ser um cristão é outra coisa. Porque lá na Bíblia fala do crente Abraão. Abraão, ele era um crente, mas ele era um crente cristão. Depois você vai ver que está escrito ali em Gênesis 12, quando Deus falou para Abraão. Depois nós vamos ler lá para você ver o que Deus falou para Abraão lá. Então Abraão, irmão, ele era um crente cristão. Osley Rodrigues de Carvalho está assistindo. Entre aí, gente, vão participando. Um abraço. Pai do Senhor, irmão Osley, Deus abençoe, guerreiro. Forte abraço, saudação aí à família. Deus abençoe o povo aí do Tocantins aí, de Silvanópolis. Um abraço aos policiais e os amigos aí. Deus abençoe vocês, viu? Os guerreiros também, que eu estou sempre orando por este povo, né? Forte abraço, Osley. Então, irmão, a pessoa ser crente, irmão, é uma coisa. Agora, você ser um cristão é outra coisa. Porque crente todo mundo é, irmão. Você pode perguntar, irmão. Você pode sair na cidade onde você mora aí. Sai de porta em porta perguntando para as pessoas. Mesmo que a pessoa é um idólatra. Se você perguntar para as pessoas, a pessoa falar, não, eu creio. Eu creio, eu acredito. Um abraço, Wesley. Obrigado por estar aí, meu irmão. Saudação à Igreja Batista aí de Silvanópolis, Tocantins. Você está entendendo? É por isso que eu estou dizendo, ó. Você é crente ou você é um cristão? É diferente, irmão. Um cristão é diferente. Um cristão, ele dá vida pela palavra do Senhor. O cristão, o alvo dele é Deus, irmão. Ele larga todas as coisas desse mundo aqui para seguir os caminhos do Senhor. Não é que eu não estou dizendo que tem coisas boas aqui no mundo. Tem, irmão. Tem muitas coisas boas aqui na terra, lugar para as pessoas se divertir. Você vai para uma praia, vai para um rio pescar. Você vai no churrasco. Não tem nada de errado nisso, mas leva Deus primeiramente diante de você. Porque você falar que você é crente, você fala crente, todo mundo crê, irmão.
Todas as pessoas creem. Se você chegar num bar e tiver um bêbado bebendo lá, você fala, oh, você crê em Deus? Fala, claro, eu creio em Deus sim. Isso não é suficiente, irmão. É por isso que eu estou falando, você é crente ou você é um cristão? Vai ver o que Deus fez com o crente, nosso pai Abraão. O que Abraão fez, obedeceu os mandamentos do Senhor até o fim. Jesus fala para Tomé. Jesus fala para Tomé. Não seja incrédulo, mas sim um crente. Todo mundo fala que crê em Deus. O próprio diabo crê que estremece, mas ele não obedece. O diabo, irmão, ele conhece a Bíblia melhor do que qualquer um de nós, porque ele foi o braço direito de Deus lá na glória, do qual ele quis fazer um reino maior do que o reino de Deus. Você vai lá em Isaías 14, Isaías 14, versículo 7 em diante, você vai lá ver o que o diabo falou lá. Ó. Eu vou construir um reino acima das estrelas e vou construir um reino acima do reino do Altíssimo. Mas contudo ele foi jogado ao inferno, porque ele quis fazer um reino melhor do que o de Deus. Então, irmão, disso eu falo para os irmãos, toma cuidado. Você que está aí numa igreja e ouvindo a palavra do seu pastor, da pessoa que está pregando para você, olha dentro de você, faz uma comparação com a Bíblia, faz um exame dentro de você e vê se aquilo ali está de acordo com Deus. Se estiver de acordo com Deus, então você vai em frente. Porque infelizmente tem muitos irmãos aí, mas não falar irmãos, pastores, está levando ele a igreja com tudo para condenação. Eu não estou aqui para criticar ninguém, eu estou aqui para falar a palavra do Senhor. Agora veja bem, Jesus, ele falou para Tomé, não seja incrédulo, mas sim um crente. Todo mundo fala que crê em Deus, o próprio diabo crê que estremece, só que não obedece. A maioria da humanidade diz que crê em Deus, mas não obedece os mandamentos do Senhor. O que adianta isso, irmão? O que adianta isso? Agora você veja bem aqui, ó, aqui em São João 20, versículo 25, vê que está escrito aqui, ó. São João 20, versículo 25. Olha o que está escrito aqui, ó. São João 20, versículo 25, irmãos. Olha aqui, ó. São João 20, versículo 25, foi onde que Jesus falou para Tomé. E você vê que Tomé era um daqueles discípulos que andava com Jesus. Era um daqueles que estava com Jesus ali, Tomé, irmão. Tomé era um crente, ele era um cristão. Mas veja bem, irmão. Por isso que eu falo, irmão. A pessoa que anda numa fé genuína em cima dessa terra, ele é um cristão. Porque existe 3 classes de crentes em cima dessa terra, caminhando nessa terra. E isso aí eu estou dizendo dentro da mensagem. Não estou dizendo nas denominações, não. Em sistema religioso do mundo, não. Eu estou falando dentro da própria mensagem. Agora veja bem, aqui em São João 20, tá? Versículo 25. Veja o que está escrito aqui, ó. Disseram-lhe, pois os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Sei quem falou isso, que foi Tomé, irmão. Tomé falou para aqueles discípulos que, quando Jesus ressuscitou, aqueles discípulos que já tinham visto Jesus ali, o próprio Tomé duvidou, falou, olha, se eu não tocar meu dedo lá nos cravos, ali onde ele foi cravado na cruz, eu ver ali do lado, eu não vou acreditar. Agora você vê o que Jesus falou para Tomé.
Por isso que eu falo, ó, ser crente é uma coisa, mas agora você ser cristão é outra coisa. Porque cristão é aquele que dá a vida dele pela palavra do Senhor Jesus Cristo. É aquele que foge de todo o pecado desse mundo e procura Deus na vida dele em todos os momentos da sua vida. Olha aqui, ó. E no versículo 26 de São João 20 diz assim, ó. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. No versículo 27, diz assim, ó. Depois disse a Tomé, Jesus falou para Tomé, ó. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega-te a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente, mano. Jesus, ele quis dizer, não seja crente, seja um cristão. Não seja incrédulo, mas seja crente, um crente cristão. Porque o próprio Tomé, irmão, que andou com Jesus, ele não acreditou que era Jesus que tinha ressuscitado. Então é por isso que eu falo, irmão, o caminho do reino de Deus é estreito. É por isso que lá em Lucas está dizendo, se me falha é Lucas 14, versículo 24 ou 23, se não me engano, lá está escrito: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos vão procurar entrar e não vão entrar, não. Por quê? É o tarde do crente. É aquele crente que diz que crê, só que crê, ó, da boca para fora. Entra por esse ouvido, sai por esse. E crê da boca para fora e não deixa vir aqui descer naquele compartimento do coração. Entre aí, gente, vamos participando aí. Você está entendendo, irmão? Porque é crente, todo mundo crê, fala que acredita. As pessoas acham, irmão, que quando morrer vai lá para o céu, sem aceitar Jesus Cristo. Acham que vai entrar lá. Não é assim, irmão. No reino do céu é puro, lá é pureza. Lá no céu só entra pureza. Lá só entra, irmão, o que é perfeito. Se não for perfeito, não entra no reino do céu, não. É por isso que nós temos que procurar cada dia mais, irmão, ser cristão cada vez mais. Porque crente, todo mundo diz que é crente. Mas crer da boca para fora, isso não resolve nada, irmão. Isso é o tipo do crente fronteiriço. Agora, uma coisa interessante, irmão, que eu gosto sempre de falar para os irmãos aqui, eu quero ser rápido, né? Para mim não passar, pelo menos com 45 minutos eu termino essa live. Agora aqui, ó, vamos dar uma ida lá no Velho Testamento. Vamos dar uma viajada lá para o Velho Testamento, lá em Gênesis 12. Lá fala assim, ó, Deus chama Abrão, porque aquele tempo, lá em Gênesis 12, o nome de Abraão ainda era Abrão. Não era Abraão, era Abrão. E Sara era Sarai, não era Sara. Depois que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, e mudou o nome de Sarai para Sara. Veja que em Gênesis 12, ó, Deus chama Abrão, ele faz promessa. Olha o que está escrito aqui em Gênesis 12. Para você ver, esse aqui é o crente cristão. Esse é o crente cristão. E todos aqueles que estão aqui nessa terra, irmão, que é descendência de Abraão, é o crente cristão. É o crente verdadeiro cristão. Olha, ora o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O mesmo que Deus falou para Josué. Quando Moisés morreu, Deus deixou Josué como sucessor de Moisés.
Vai lá no livro de Josué, versículo 1, que você vai lá ver que Deus falou para Josué lá. A mesma coisa, irmão, Abraão. Deus mandou Abraão sair da casa de seu pai, tirando ele do conforto. Ele saiu sem saber para onde, porque era um verdadeiro cristão e seguia os mandamentos do Senhor. Aqui em Gênesis 12. Abraão largou o conforto da terra do pai dele, seguiu um caminho, irmão, sem saber para onde estava indo. É como está escrito lá em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Abraão saiu da terra, do conforto da terra do pai dele, e saiu ele e Sara, e tudo que ele tinha, suas fazendas, tudo que ele tinha, seguindo o caminho sem saber para onde ia, mas seguindo os mandamentos do Senhor, porque ele tinha a promessa, ele sabia que Deus estava com ele, e aonde ele caminhava, ele sabia que Deus estava com ele. Esse aí, irmão, é o verdadeiro cristão, porque crente todo mundo diz que é. Você é crente ou você é um cristão? É aí que eu te falo para você, faça um exame de consciência dentro de você mesmo e veja se você está andando nos caminhos do Senhor ou você não está andando nos caminhos do Senhor. Porque Abraão largou tudo para trás, irmão. Deus falou para Abraão, separa das tuas parentelas, saia do meio dos teus parentes e siga o caminho que eu te mandar. Foi como ele falou para Josué, não te mandei eu? Vai, porque eu serei contigo onde queres que fores. E eu falo para você, irmão, qualquer pessoa que tentar derrubar um cristão, irmão, eu digo pessoas que são usadas pelo inimigo, vai ter que se acertar diretamente com Deus. Porque Deus disse, meu filho, não temas, onde quer que você fores, eu estarei contigo. Onde fores, eu estarei contigo. Eu guiar-te-ei o teu passo. E ele falou para Abraão, em você todas as nações serão benditas, irmãos. Abraão foi um homem que andou tanto com Deus, irmão, que quando Deus pediu seu filho Isaac, ele ia matar mesmo, irmão. Porque ele sabia que Deus falou para ele que Isaac era o filho da promessa. Ele sabia que se ele imolasse o filho dele, Deus levantaria novamente o filho dele. Mas não precisou, porque Deus proveu um cordeiro ali. Por quê, irmão? Porque foi através da fé de Abraão. Porque Abraão era um crente cristão. Porque todo mundo é crente, irmão. Todas as pessoas é crente. Eu falei que ia fazer uma live curta, eu não quero passar mesmo do horário. Eu quero ler uma mensagem aqui. O irmão Brana pregou uma mensagem intitulada, irmão, falando aqui de 3 classes de crentes. Aqui fala de três classes de crentes. E é o que está acontecendo na terra hoje, irmão. Dentro da mensagem, fora da mensagem. Eu falo dentro da mensagem porque os verdadeiros cristãos, irmão, tá dentro da mensagem. E aquele que estiver fora da mensagem, Deus vai chamar para dentro da mensagem. Porque aqueles, irmãos, que andam direito nos caminhos do Senhor, Deus vai e pega para ele. Antes que ele se perca, Deus traz. Agora veja bem aqui, ó, esta mensagem aqui, ó, intitulada, o irmão Brana pregou uma mensagem aqui, intitulada 3 classes de crente, irmão. Nós estamos falando aqui, ó, você é crente ou você é um cristão? Tem um ponto de interrogação aqui. Você é crente ou você é um cristão? Faça um exame dentro de você mesmo, veja se você está ligado com Deus. Porque Jesus falou para Pedro ali no livro de São Mateus, o que ligares na terra será ligado no céu, mas o que se desligar na terra será desligado no céu. Às vezes você fala que está ligado em Deus, mas você tá amando Deus, amando as coisas do mundo, irmão. A palavra do Senhor diz que quando você ama as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo pode estar em você. Então tem os 3 tipos de crente aqui nessa terra. Veja bem aqui essa mensagem, ó. 3 classes de crente. O irmão Brana tirou isso aqui da Bíblia e pregou isso aqui. É a mesma coisa de você, meu irmão. Você quer, seja você que onde você serve a Deus, você busque Deus. Mesmo que você vai, que você é católico, lá na igreja católica, vai lá, você vai lá ouvir uma missa, o próprio padre vai tirar lá o Evangelho de São João, o Evangelho de São Marcos, o Evangelho de São Mateus, lá e ele vai pregar. Ele vai tirar a Bíblia e vai falar da palavra de Deus ali. Então, mesma coisa isso aqui, ó. Você vai na igreja, o teu pastor vai ler a Bíblia e vai pregar para você.
A mesma coisa foi o Mombrano. O Mombrano ele foi um profeta. Porque a palavra do Senhor diz: a quem aqueles veem a palavra são pequenos deuses. E quem recebe um profeta em qualidade de profeta, recebe qualidade de profeta. Jesus falou: aqueles a quem vem a palavra são pequenos deuses. Deus estava em um homem chamado William Marion Branham, e Deus está em todos esses homens aí que obedecem os mandamentos dele nesta terra. Agora veja bem essa aqui, ó, esta mensagem, 3 classes de crente, que é tirada da Bíblia. O irmão Branham falou aqui no parágrafo 46, ele diz: agora eu desejo falar dos 3 tipos diferentes de crentes. Agora lembre-se, crentes. Meu tema é crentes. Um deles é um verdadeiro crente. E o seguinte é um crente manufaturado. E o seguinte é o incrédulo. Vê? Vamos seguindo aqui. Agora, o primeiro grupo sobre o qual gostaríamos de falar é o crente, porque eu acho que ele deve ser o primeiro, porque ele é aquele que verdadeiramente crê. Aquele que verdadeiramente crê, irmão. Esse é o crente cristão. Aquele que verdadeiramente crê é o crente cristão. Porque tem crente manufaturado, tem crente fronteiriço, tem o crente hipócrita, tem tudo isso aqui que está falando aqui, ó. O Mombrano acabou de falar ali, ó. Ele, ó, primeiro, porque aquele, vamos falar, é o crente, porque eu acho que ele deve ser o primeiro, porque ele é aquele que verdadeiramente crê. Agora, crê, como os discípulos creram aqui, nós vamos usar esta leitura da Escritura como exemplo. Agora, o primeiro são crentes genuínos. E a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, Cristo, que é Cristo, veja, crentes. Agora, vocês notaram esta grande declaração que este crente fez? Agora, um crente não tem de ser uma pessoa esperta, da maneira do mundo de ser esperto, tá vendo? Agora, um crente não tem de ser uma pessoa esperta, da maneira do mundo de ser esperto. Ele não tem de ser uma pessoa educada, da maneira que essas pessoas procuram dizer que você tem de ser. Porém, você não tem. Este homem que fez esta declaração, a própria Bíblia diz que ele era tanto ignorante como iletrado. Pedro, falando de Pedro, tá vendo? Pedro, ele não era realmente considerado uma pessoa inteligente. A Bíblia fala, irmão, que Pedro não era uma pessoa inteligente. Está falando aqui, ó. Pedro não era uma pessoa inteligente. Em Isaías 35 diz: haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo, e o mundo não passará por ele. Isaías 35. Porque, irmão, quando está falando do mundo, a educação do mundo, irmão, não conhece os mandamentos de Deus. Não. Porque que comunhão tem o reino de Deus com as coisas do mundo? Nenhuma, irmão, nenhuma. A palavra de Deus diz que se você ama as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo pode estar em você. O caminho santo, o mundo não passará por ele. Ele disse aqui, ó. Eu estava falando com um dos diáconos esta tarde, enquanto falávamos sobre as pontes se estendendo para o outro lado. E esta nova, eu disse, há muitas expansões que atravessam extensões de águas, braços de rio hoje. Eu disse, porém, há uma grande expansão, há uma grande expansão que se estende da terra para a glória.
chama-se o alto caminho do rei. O rei nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo não passará por ele. Isso mesmo. Uma estrada que foi construída por Cristo nosso Senhor. A expansão que é feita desde esta terra até uma outra terra. E o mundo não passará por ela, irmão. Vai passar por ela somente os cristãos. O crente cristão. Como foi nosso pai Abraão. Saiu do conforto dos parentes dele, da terra do pai dele. E saiu habitando em tenda. Mas seguindo um caminho que ele sabia que era o caminho do Altíssimo. Porque ele sabia que tinha recompensa, que aquilo ali era o caminho de Deus. E Deus disse para ele que todas as nações da terra seriam benditas sobre Abraão. Veja. Seguindo aqui já para encerrarmos, viu, irmão? Tá? Vamos seguindo aqui. Pedro, esta pessoa iletrada, achando-se perto, quando ele viu a palavra do Senhor, quando ele viu a palavra quando ele viu a palavra do dia inteiramente vindicada, que Deus prometeu naquele dia, que haveria um que se levantaria, o qual seria um profeta entre eles. E Simão foi duro de crer, porque havia tido tantas personificações dela. Porém, quando ele viu a palavra genuína, revelada, daquela era, e ouviu propriamente identificá-lo, ele certamente ficou convencido de quem ele era. Ele foi aquele que disse: Senhor, para quem iremos nós? Quando lhe foi perguntado, quando as multidões estavam se separando entre os crentes e incrédulos e crentes manufaturados, ali estavam todos três deles, encontrando-se bem ali naquela única associação de pessoas, crentes manufaturados e incrédulos, exatamente encontrados aqui mesmo hoje. No capítulo, é porque Jesus tinha falado as palavras de maneira que ele tinha falado, separou a sua congregação, porém, precisa ser feito. Ele era um grande homem quando curava os enfermos, mas quando se chegou à doutrina e à profecia, isto foi que separou a palha do trigo, vê? A palha somente envolve o trigo. Ela não é o trigo. Ela não pode ser usada. Não há nada nela. Nenhuma vida nela. É a casca. Ela não pode permanecer com o trigo. Não será herdeira com o trigo. E assim ela tem de justamente a respeito do grão é que estamos falando. O centro do grão de trigo. Agora notem, Pedro estava convencido de que aquele era o Messias. Agora, não faz diferença o que todos os demais diziam. Não fazia diferença o que os sacerdotes diziam. Não importava a Simão Pedro o que a igreja dizia. Ele estava convencido, ele próprio. Jesus disse-lhe no lugar onde ele perguntou: quem diz os homens ser eu? E uns disseram que tu és um profeta, outros disseram: tu és um dos antigos profetas, ressuscitado, e tu és Moisés, ou Elias, ou alguém. Ele disse: eu te pergunto, o que tu pensas? E Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro tinha revelação, irmão. Somente os cristãos revelados. Deus abençoe minha esposa Luzia por estar aí. Obrigado de coração. Somente quem tem a revelação sabe, irmão. Somente quem tem a revelação que pode ser cristão. Porque quem não tem a revelação, irmão, fala que é crente, mas sendo cristão, está longe de ser um cristão, irmão. Porque quem é um revelado de Deus nessa terra,
Não vê a hora de entrar na presença de Deus, meu irmão e minha irmã. Eu não tenho mais tempo, irmão. Vou encerrar já. Eu falei que eu não queria fazer uma live comprida, mas nós falamos nesta tarde, né? Você é um crente, ou você é um cristão? Amado Deus e Pai, a pessoa que está do outro lado aí, está lutando contra uma enfermidade, essa pessoa que precisa de um emprego, essa pessoa que tem um problema na justiça, essa pessoa que está esperando também, Pai, uma aposentadoria, esperando talvez um papel, que Deus entre em cena, Pai, em favor, meu Deus, dessas pessoas, conforme o merecimento da fé de cada um, Pai. Abençoa, Pai, todas essas pessoas que entraram aí, as que não entraram também, Senhor. Abençoa ali, Pai, a família Lascos, tia Cida, prima Naide, família aí, Deus abençoe vocês. A Isa, minha tia Lidilins também, todos vocês. Irmão Osley, minha esposa Luzia, as pessoas demais que eu não vi aí, que estão assistindo esse trabalho. Deus abençoa também grandemente o pastor João Bispo, ali de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Gravataí. Deus abençoe o pastor João Bispo, pastor José do Lari, pastor Donizete de Americana, os pastores da Bahia, do Brasil e do mundo também. A todos, irmãos. Eu não vou falar o nome de todos, mas eu sempre tenho cada um de vocês no meu coração, nas minhas orações. Que Deus abençoe cada um dos irmãos aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus faça resplandecer o meu e o teu rosto e a paz no teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão. Até domingo que vem estaremos aqui mais uma vez, querendo, Senhor, se for da tua vontade, confiar no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.